Olá, bem-vindos ao canal. Temos aí a parte 2 da resolução daquela treliça, onde a gente está confrontando aí. Primeiro fizemos na parte 1, se você não assistiu, vou deixar o link aqui na descrição. Então temos a resolução completa dela, desde o cálculo das reações de apoio até o cálculo das barras, tá? Dos esforços de tração, compressão, pelo método dos nós. E agora nessa parte 2 eu vou passar aqui um pouquinho explicando pelo método das seções como que a gente faria esses cálculos. Bom, aqui está a estrutura. Eu já trouxe aqui para a gente não ficar repetitivo, eu trouxe as reações de apoio. Se você não viu, mais uma vez, vou deixar o link ali na descrição. Você acessa lá para ver essa primeira parte aqui do cálculo das reações de apoio. Método das seções, a primeira coisa que a gente faz é justamente seccionar a estrutura. Com isso, vamos supor que a gente faça uma seção aqui na estrutura e retiramos aquela parte toda que fica à direita. Então a gente fica com essas pontas aqui que a gente substitui por vetores. Uma vez que aqui é o ponto D, vamos chamar esse vetor aqui da força que vai da barra C até a barra D. É esse vetor em laranja aqui, a força que vai do ponto F até o ponto D, e aqui a força que vai de F até o ponto E. Somatório de momento em F. Por que a gente vai fazer o somatório de momento aqui em F? Lembra-se que, bom, não sei se você já assistiu um outro vídeo meu, e eu sempre faço questão de frisar a relação de momento. O momento, ele é igual ao quê? A uma força vezes uma distância. Quando a gente não tem distância, ou seja, a distância é zero, o que acontece com o momento? Zero. Então aqui, ó, tanto esse vetor quanto esse vetor, eles passam exatamente em cima do ponto F. Então a gente não tem o quê? Distância. Não tendo distância, não tem momento. Então eu já anulo essas duas incógnitas ao analisar o somatório de momento através desse ponto. Então só nos resta quem aqui? FCD. Então a gente aplicando o somatório de momento em F, a gente percebe que temos quem? Vamos lá. Vamos olhar para essa regra do momento fletor, ou seja, se o momento ele tende a gerar a estrutura no sentido anti-horário, considera sinal positivo, sinal negativo para o sentido horário. Então vamos analisar. Se a gente fixa a estrutura em D, ela pode girar livremente para qualquer direção aqui, nesse eixo, só que não em F. Aqui é como se a gente tivesse colocado uma taxinha, um prego, e aqui tudo pode girar, menos F. Aqui é um ponto fixo. Então, quando a gente pega aqui esse vetor FCD, ele tende a girar a estrutura nesse sentido aqui, não é? Então, sentido horário, portanto, sinal negativo. Então, é força vezes uma distância. Força FCD vezes 2 metros, que é essa distância aqui. Tá? Mais P vezes 4. Por que esse mais? Porque agora temos a força P, que analisando do ponto F, ela vai tender a girar a estrutura no sentido positivo, ou sentido anti-horário. Então, mais momento positivo
P, que é a força, vezes 4, que é a distância. P vezes 2, 4, né? É a distância até F. Chegamos aí a um resultado de 200 kN. O sinal é positivo, então temos aí indicação de esforço de tração. Se o sinal for negativo, indica compressão. Então já temos esse vetor aqui calculado. Falta calcular esses outros dois. Então a gente vai usar desse artifício aqui. Então pegamos esse ponto imaginário D, que é onde a gente seccionou a estrutura, mas vamos considerar aqui um ponto bem próximo a D. Então a gente tem um somatório de momento em D. O que vai acontecer? Lembra daquela regrinha que eu falei de momento é igual a uma força vezes uma distância? Repare que esse vetor ele passa exatamente no ponto. E esse vetor ele também passa, se prolongado, exatamente no ponto. Então a distância é zero. Então não há momento. O que acontece? Essa força não entra no somatório, essa força não entra no somatório, só vai entrar F, FE no somatório. Então temos, mas vamos analisar aqui porquê do sinal. Bem devagar aqui para não confundir. Fixamos o ponto em D agora e essa força FFE, ela tende a girar a estrutura nesse sentido aqui, anti-horário, portanto, positivo. Então, mais força vezes distância. Essa força vezes a distância aqui de 2 metros. P, da mesma forma, sentido anti-horário, tende a girar essa estrutura fixa em D no sentido anti-horário. Com isso, chegamos aqui, ó. Agora aparece para a gente um valor negativo que indica compressão, que a gente já substitui aqui também. Então, só falta para a gente definir aqui FD. Então, a gente considera que o somatório das forças verticais e temos as componentes em Y e a componente em X. Então, temos aí, ó, só lembrando, essa questão de decomposição de vetor e tudo mais, na primeira parte, onde eu faço o cálculo pelo método dos nós, eu faço uma explicação um pouquinho mais detalhada aqui sobre essa decomposição de vetores. Como aqui é uma coisa um pouco mais direta, então não vou passar um pouco rápido por essa parte. Então aqui, ó, menos 100, que é o P, né? A gente sabe que o enunciado trouxe a informação que P é igual a 100 kN. Então aqui a decomposição, temos que FD é igual a 141,44 positivo, ou seja, esforço de tração. Esse aqui é aquele gabarito da resolução pelo método dos nós, e aqui a gente consegue reparar, ó, 200, 141,44 e aqui menos 300, ó, menos 300. Então foi possível determinar aqui, ó, essas barras pela aplicação do método das seções. Então vamos seccionar agora. Da outra vez a gente seccionou aqui entre C e D. Vamos seccionar agora entre B e C e teremos da mesma forma, usando a mesma analogia do cálculo anterior, para resolver esse sistema. Então, primeira coisa, somatório de momento em C, onde a gente prolonga a força aqui, vê que ela passa em cima do nó, então a gente não tem momento. Então, só quem vai gerar momento é essa força P, obviamente, que está a uma distância de 4 metros, e essa força aqui, GF, que está a uma distância de
2 metros. Em relação aos sinais aqui, ó, positivo, positivo, a gente considera essa convenção. Somatório de momento em G, agora, o que acontece? A gente anula essas duas incógnitas, né? Que essa aqui já não é mais, já foi descoberta aqui, a gente já determinou que é menos 200, mas enfim, a gente teria ainda duas incógnitas, então a gente anula FGC, porque a gente vai analisar o somatório de momento agora em G. Então temos que FBC igual a 100 kN positivo, indica tração. Mais uma vez, aquela questão das componentes, né? Já que eu estou fazendo um somatório de forças verticais, então a gente considera aqui a decomposição desse vetor que está a uma certa angulação aqui, ó, que a gente sabe que é de 45 graus. Então aqui, ó, reparem que os valores também são iguais à resolução pelo método dos nós. Então a gente pode fazer isso aqui para qualquer ponto da estrutura. A gente secciona e faz o cálculo e chega no valor aí dos esforços das barras, tá? Bom, sugiro que assista a primeira parte, onde eu faço toda a resolução bem detalhada e tem os comentários bem importantes aí que pode te ajudar em resoluções futuras. É isso aí, pessoal. Se inscreva no canal, por favor, e se gostou do conteúdo, deixa seu like e deixa o seu comentário aí com dúvida, sugestão, serão sempre muito bem-vindos, beleza?